Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma noite para a gente continuar falando desse assunto que tomou conta do planeta e as nossas e o porquê de estar acontecendo e qual a minha contribuição, tanto para o que está acontecendo e para o que virá depois. O que isso vai mudar em mim? O que isso vai mexer em mim? O que eu estou disposto a abrir mão? Aonde é que eu contribuí para que o planeta estivesse na situação que está, né, com o domínio do egoísmo, do dinheiro, do poder, e o que é, quais são as áreas que eu devo detectar e analisar para poder ser uma pessoa diferente depois que isso acontecer, porque com certeza o planeta vai ser diferente. Não temos ideia ainda, né, de tudo que vai acontecer depois disso e com certeza temos esperança e fé que coisas muito boas acontecerão. Teremos um novo planeta e um novo mundo, como várias e várias literaturas nos previam, né? Inclusive o Evangelho. Então hoje eu prometi falar sobre filhos, né? Nós que estamos aí com as crianças, com os adolescentes em quarentena, dentro de nossas casas, e devemos ficar com eles dentro de casa. Não é porque é criança e jovem que não é do grupo de risco, não podem. Jovens também estão morrendo, está tudo muito rápido ainda, não sabemos ainda se os jovens que estão morrendo têm também doenças, né, daquelas doenças imunodepressivas, e então o ideal é que fiquemos dentro de casa. E para ficarmos dentro de casa, temos que nos suportar, nos ajudar, nos educarmos, né? Coisa que estava fora de moda, né? Tanta criança fora da casinha, tanto pai fora da casinha. Então esse momento vem para a gente dar uma reajustada, saber o que os professores estavam passando com nossos filhos, a gente dar uma analisada, reconhecer ali, olhar para essas criaturas e ver assim, realmente, meu amigo, você vai ter que dar uma mudada nisso, naquilo, não enxergar os filhos como bibelôs, como troféu, como algo assim, como meu rei, meu príncipe, minha rainha, eu aqui sou seu servo, estou aqui para te servir, não é nada disso. A gente tem visto aí problemas gravíssimos de relacionamento depois que essas crianças crescem e se tornam adolescentes com os pais, e eles perguntam para os psicólogos, para os psicoterapeutas, onde foi que eu errei, o que eu fiz, eu só dei amor, né? Só que tem muitos pais e muitas mães que confundem amor com viciar sentimento, dar tudo que pede, e até mesmo para poder não ter que encarar a fera frente a frente, né? Nós da doutrina espírita, né? Nós, os espíritas, acreditamos, né, na reencarnação, e acreditamos que os filhos, né, já foram companheiros de outras jornadas, não só que colaboraram para coisas ruins, né, porque tem muita gente que pensa só nisso, não, são companheiros de jornada que vêm agora de novo para nossas casas, né, provavelmente famílias que foram organizadas no plano maior e que voltam a se reencontrar por aqui, e cada um na sua função, nós como pais, com responsabilidades de educá-los, de colocar limites, de dizer não mesmo quando não puder, e às vezes até quando puder tem que dizer não também para não perder o costume, né? Então, a gente da doutrina espírita acreditamos que são companheiros que já viveram conosco em outras vidas, e são companheiros mesmo, e vêm aqui para poder receber de nós o que de melhor a gente tem, e não o dinheiro, como alguns pensam. Então, em dias de quarentena, né, a gente pode começar a analisar essas crianças e começar a corrigi-las, né? Criança tem que ter atividade dentro do lar, atividade em comum, né? A criança pode jogar o lixo, a criança pode tirar o prato da mesa, a criança já pode lavar algum tipo de louça, desde que não seja uma louça pesada, uma louça com perigo de quebrar. A criança pode pegar o que jogou no chão. Por que o pai tem que sair catando tudo igual um escravo? A criança pode arrumar o seu quarto, né, na medida do possível que ela der conta. Ela pode fazer várias coisas dentro de casa, pegar algo na geladeira para ajudar a mamãe, o papai, pegar alguma coisa pro papai. É isso que a gente vai colocando na cabeça deles, porque como eles já viveram várias vidas, se a gente for oferecendo para eles, né, disciplina,
amizade, a necessidade do trabalho, né, quando eles crescerem, como eles já viveram várias vidas, já foram reis, escravos, príncipes, lavadeira, cozinheiro, servente, médico, homens de gênio, então tudo isso está dentro deles ainda. Então por isso a importância da gente detectar em qual área que a gente tem medo de que dê errado, essa área da agressividade, da preguiça, não quero estudar, só quero ficar brincando, não quero nada com nada. Então a importância da gente analisar isso, né? Hoje você me dá aí um voto de confiança, vamos supor que você acredita em reencarnação, porque vai ficar mais fácil você entender essa conversa, né? Alguns têm me pedido aí para gravar vídeos curtos, né? E eu acho que o problema da humanidade justamente é isso, que a gente quer tudo rápido, né? Então para falar de coisas tão profundas, mesmo eu não sendo psicólogo, mas eu sou pai, eu leio a literatura espírita, quem for da área específica aí pode me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, mas a intenção aqui não é trazer nenhuma verdade absoluta para vocês, é trazer o que eu entendo, né, na medida do possível, e colocar aqui para a gente estar discutindo e estar conversando, e vocês também pararem, pensarem um pouquinho disso, né? Porque precisamos aproveitar desse tempo para corrigirmos os nossos filhos. Eles estão com muitos defeitos, a gente tem visto crianças aí que não dá nem para poder acreditar no que elas fazem, não dá nem para contar aqui. Eu vou dar alguns exemplos aqui que eu falo em algumas palestras, mas vamos ver aqui o que Kardec fala, né? Entendendo a infância como a reencarnação do espírito, um espírito às vezes que pode ser até mais velho do que nós, o porquê que ele tem que passar pela infância, se ele já foi isso tudo que eu disse, cientista, escravo, rei, lavadeira, mordomo, por que ele tem que aprender tudo de novo, voltar como criança, né? É o véu que a gente fala, né, no espiritismo, e Kardec pergunta isso para os espíritos, no capítulo 7 da segunda parte, na questão 383, Kardec pergunta: qual é para o espírito a utilidade de passar de novo pela infância? Já que ele já foi tudo isso, por que ele tem que vir com o HD virgem, né? E aí os espíritos respondem: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período da infância é mais acessível, mais maleável às impressões que recebe e que podem auxiliar e que devem auxiliar ao seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão... Desculpa, o ventilador aqui não é coronavírus não, eu espero. Para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo. Note que Kardec não está falando dos pais, porque nem sempre as crianças vão estar com os pais. Na maioria dos casos, sim. Outros por pais separados, o pai ou a mãe, ou até por algum já ter desencarnado ou falecido, vive com o pai ou com a mãe. E até mesmo com os avós, né, em casos de os pais trabalharem fora, etc. e tal. Por isso Kardec fala da importância e da obrigação dos encarregados de educá-lo. Então note aí a importância disso, né, da gente colocar limite nessas crianças, né? Quantas vezes a gente vai lá, coloca na escola, paga uma escola cara e a gente não contribui com a educação, que a educação é feita no lar, né? A instrução é feita na escola, a gente contribui um pouquinho, mas a educação é feita no lar, pelos exemplos, pelo pai, pela mãe, uma casa que está sempre com bebida, com festa, com comportamentos fúteis. Você não pode estranhar depois que seu filho venha a ser um adolescente desgarrado, né? Uma ovelha desgarrada. Porque já educando, colocando limites, levando para a evangelização, levando para os grupos da igreja católica que trabalham com crianças, da igreja evangélica, eu esqueci lá como é que chama o nome, mas a gente chama de evangelização na casa espírita, né? A gente já não tem como garantir muita coisa. Imagina se a criança está só vivendo com o tablet, com o celular, se a criança está só vivendo em festas, rodeada de bebidas, de músicas depravadas, né? Então é preocupante isso, né? Então cuidado dos pais tem que tomar também para dar o exemplo, né? Porque senão fica parecendo que o comportamento da criança não tem nada a ver com o do pai. E tem tudo a ver, né? Tem uma história do Gandhi, do Mahatma Gandhi, lá da Índia, né? Que ele foi procurado por uma mãe, porque a mãe queria que o Gandhi pedisse, né?
aquela coisa de ter que ter um ídolo, né, um sacerdote, né, eu tenho que escutar o que dizem os profetas. Foi lá atrás do Gandhi, pegou uma fila, demorou para falar com ele e pediu para que o Gandhi falasse para o filho dela comer menos açúcar. E o Gandhi olhou para ela e disse assim: volte daqui um mês. E ela não entendeu nada disso, ela só queria que o Gandhi falasse para ela que era pro menino parar de comer açúcar. Ó, meu filho, para de comer açúcar, sua mãe tá falando. E aí olha a inteligência do Gandhi, olha o tamanho dessa lição, né? Um mês depois essa mulher voltou, procurou ele e o Gandhi virou para ele e falou assim: olha, meu jovem, você deve parar de comer açúcar, porque o açúcar te adoece, te envelhece, e você pode adquirir várias doenças, entre elas a obesidade, a diabetes, e pode morrer muito novo. Aí a mãe não entendeu nada, assim, mas por que ele não falou isso um mês atrás, me fez voltar aqui de novo? E aí ela perguntou pro Gandhi, né? E o Gandhi pegou e disse para ela assim: eu não falei nada um mês atrás, porque um mês atrás eu não tinha autoridade para falar, porque eu comia muito açúcar. Então eu parei de comer açúcar depois que a senhora veio aqui, e agora com essa autoridade de quem não come açúcar, eu vou pedir para o seu filho parar. Eu já ouvi algumas vezes alguém contando essa história, e a pessoa coloca como se a lição fosse para a criança somente. E eu entendo que Gandhi estava falando muito menos para essa criança do que para a mãe. Ele estava falando muito mais para a mãe. Olha, você quer que seu filho deixe de fazer alguma coisa? Então a senhora seja a primeira a parar. Porque se você não estiver comprando refrigerante para sua casa, seu filho não vai tomar. Se você não estiver se matando aí nos doces, nos chocolates, no açúcar, seu filho também não vai estar. É questão de exemplo. Então se a gente quer algum comportamento deles, então a gente também tem que dar o exemplo. Então olha a maravilha dessa lição do Gandhi, né? Tem outra questão aqui que eu separei, né, do Livro dos Espíritos, é a questão 582, que fala sobre a paternidade, da importância da boa criação para com os filhos, a importância dos pais, né? Kardec então pergunta para os espíritos: pode-se considerar a paternidade como uma missão? Entendendo missão, né, como algo assim divino, de extrema importância. E os espíritos respondem: sem dúvida é uma missão. E é ao mesmo tempo um dever muito grande e que envolve mais do que o homem pensa a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais a fim de que estes o dirijam pelo caminho do bem. Do bem. O que é o caminho do bem? Eu não sei o que é o caminho do bem. O caminho do bem é aquele que não leva para cadeia, que não leva lá para o promotor, o que não leva para o hospital, o que leva para a escola, para a universidade, para boas coisas. Esse é o caminho do bem. Pelo caminho do bem, né? E lhes facilitou a tarefa, facilitou aos pais a tarefa, dando à criança uma organização física frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Então, por isso que a criança vem, né? Nasce um bebê, vai crescendo, aquela coisa meiga, bonitinha, e que não pode destrambelhar a gente, né? E a gente deslizar na casca da banana. E aqui mais um pedacinho que eu acho importante, ele diz: mas há quem se ocupe mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazer que deem bons e abundantes frutos do que endireitar o caráter do seu filho. Tem pai, claro que Kardec fala aqui de uma maneira metafórica, né? Tem pai que está muito mais preocupado com o seu trabalho, com o futebol, com a academia, a mãe com o salão de beleza, com encontros, com as amigas, com viagens, do que com a educação dos filhos. É isso que Kardec fala quando existem pais que estão preocupados mais com o seu jardim, que eles deem bom fruto, do que com a educação dos filhos. É isso, né? E por isso que a gente vê hoje crianças, né, extremamente sem regras, sem educação, sem limites, né? A gente vê pelos shoppings, pais que compram brinquedos para as crianças em datas que não são de aniversário nem de nada. E nem na data de aniversário você deve comprar um Lego do tamanho de uma geladeira. Porque nessa idade a gente tem que colocar limites, a gente tem que entender isso. Não é porque a gente tem condição
que a gente vai comprar. Eu dou o exemplo do picolé lá na minha escola. O picolezeiro, o pipoqueiro, o menino do algodão doce, tá lá quase todo dia, né? Mas eu e a maioria dos pais só compramos o picolé na sexta-feira. Isso é educativo. Ah, mas você tem condição. Eles pediam, né? Agora muito pouco. Quase não pedem. Eles já perguntam. Hoje é sexta, né, papai? Tanto que eles são inteligentes, que eles se submetem aos limites. E é importante a gente entender isso. Que eles perguntam, hoje é sexta, né? E você diz, hoje é sexta-feira. Hoje é o dia do picolé? É o dia do picolé. Laurinha mesmo, quando era pequena, nem falava direito, porque ela entrou mais nova na escola. Ela, não sei quem que falava pra ela. Papai, hoje é dia do picoié, do picoié. Hoje é dia do picoié. E no começo pediam todos os dias, e hoje a gente não dá, só dá na sexta-feira. Eu, a Natália, dia que um, dia que outro busca, só na sexta. Porque quando você só dá na sexta, você tá falando pra ele que ele não vai ter tudo que ele quer a vida toda. Você tá falando pra ele que a vida tem limites, que a gente não pode gastar todo o dinheiro independente da gente ter, que nem sempre ele vai ter tudo que ele quer. Então essas ferramentas vão educando as crianças, né? E eu vejo lá na escola, né, no dia do picolé, principalmente na sexta-feira, as crianças... Vocês já assistiram aquele desenho do Minions, do Meu Malvado Preferido? É aquele que os Minions ficam roxos, que eles ficam mais loucos ainda, né? Na sexta-feira, perto do coitado do carrinho do picolé, a maioria parece aqueles meninos dos Minions. Parece aqueles Minions roxos. Alguns eu acho que fica até com medo, porque tem crianças que ficam aguardando ali os pais pegarem o picolé. Existe muita criança educada, existe muitas. E aí eu vejo, né? E eu vou lá, meus meninos aguardam, eu pergunto, qual picolé que você quer? Eu não dou picolé de chocolate, leite condensado, trufas, 3 trufas, 4 queijos. Não, picolé para os meus filhos é limão, é frutili, morango, uva, maracujá. Aí eu vejo lá pais comprando picolé de brigadeiro, doce de leite, sei o que. Aí depois o menino fica gordinho, ficou obeso, não sabe o que foi, né? E aí teve uma história engraçada esses dias que eu fui pegar o picolé, teve uma menina que ela quase entrou dentro do carrinho. Aí eu peguei o braço dela, não apertei, peguei o bracinho dela, olha, você vai esperar a sua vez. Aí ela entrou de novo, igual o Minho, né? Peguei de novo, e a mãe dela do lado. Da segunda vez a mãe dela pediu pra ela esperar, eu peguei os 2 picolés, porque eu tava na fila, tinha outras crianças na minha frente, eu esperei, aquela fila meia boca, né? Mas essa menina, ela quase entrou dentro do carrinho. E eu não entendo como é que o pai e uma mãe tá vendo isso e não tá fazendo nada, pelo amor de Deus, você quer o quê? Você quer o quê? Quer esperar seu filho ser atropelado pelas consequências da vida? Você tem que corrigir, porque às vezes a pessoa de fora vai corrigir e ela fez uma cara pra mim que eu achei que ela ia pular no meu pescoço, mas não me falou nada. Minha esposa até falou que ela parou não senta mais perto dela lá na hora de esperar as crianças. Eu não achei que eu fiz nada demais, não agredi ninguém. Peguei o bracinho dela e falei, você vai esperar a sua vez. Da segunda vez ela vai esperar a sua vez. E eu me lembro de uma história lá acho que foi no Rio de Janeiro que aconteceu, de uma mãe que procurou a diretora da escola para poder pedir para a diretora da escola tirar o pipoqueiro da porta da escola. E aí a diretora falou assim, o que essa mulher tá pedindo? Será que ela fez um ensaio da pipoca e a pipoca tá contaminada? Aí eu só vou perguntar, né? Aí perguntou, por que a senhora quer que tire o pipoqueiro da porta da escola? E aí a mãe falou para ela, porque minha filha pede pipoca todos os dias. Olha só, olha... Meu Deus do céu, o que essa mãe tá falando para essa filha? E aí eu vou ler aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos, né? A gente lembrando desse momento de aflição que a gente tá passando, aonde Kardec fala da justiça de Deus, de que a gente não passa por nada que não foi contraído por nós mesmos, né? A gente não vai pagar nenhuma conta que nós não adquirimos. E aqui, no item 6, né? Que é as causas atuais, onde Kardec fala de todos os compromissos que a gente adquire nessa encarnação, todos os problemas gerados por essa encarnação. Então aqui já no meio do item 6, ele vai dizer, quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências? Ele não está perguntando se seu filho tem más tendências, está afirmando. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio, por fraqueza ou por indiferença? Fraqueza é essa mãe
que vai lá pedir pra diretora da loja, diretora da escola tirar o pipoqueiro da porta da escola, porque ela não tem coragem de falar pra filha dela, igual eu e a maioria fala lá, picolé só na sexta, pronto e acabou. Chora, birra, bate a cabeça na parede, pode fazer o que quiser. E indiferença é aquele pai que dá o celular, criança tá chorando, tá conversando com ele, tá no Instagram, tá no Facebook. Então essa é a indiferença e a fraqueza que Kardec fala aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então a importância da gente aceitar os defeitos dos nossos filhos, ainda mais sabendo que viveram outras vidas, que foram, que já são espíritos que reencarnam há séculos, né? Sabe-se lá quanto tempo. Então nós devemos aceitar isso e ajudar, sabendo que nós viemos primeiro preparar o terreno para poder educá-los ali onde eles têm alguma dificuldade, né? Jesus nos falou lá em Mateus capítulo 5, versículo 37, seja o vosso dizer sim, sim, não, não, porque tudo fora disso vem do maligno. Então assim, a importância da gente falar não, você não vai comer o pacote de bolacha todo, não, você não vai tomar todo o suco, não, você não vai repetir o prato, você já comeu o suficiente, não, você não vai ficar mais na televisão, você não vai ficar mais no videogame, sim, você vai tomar banho agora, sim, você vai dormir agora, sim, você não vai dormir com o papai e com a mamãe, você vai dormir na sua cama. E de vez em quando a gente afrouxa as regras, deixa eles dormirem com a gente, num sábado, ou num dia como esse agora que está todo mundo aflito, dorme todo mundo junto, mas que isso não seja uma regra. Existem pais dormindo com filhos adolescentes porque os filhos têm medo de escuro. Isso é um absurdo. O que a gente está criando? Qual a garantia de que a gente vai estar perto deles a vida inteira? Criando adolescentes inseguros que não sabem nem ir numa loteria pagar uma conta, que olha para as pessoas na rua com medo, como se fosse um bicho. Então, chegou nesse ponto porque tá tudo errado para trás. Tá tudo errado para trás. Então nós que ainda estamos com crianças, aproveitemos dessa oportunidade para poder agir agora. Principalmente agora nesses momentos de quarentena. Vamos por regra. Tem que obedecer regra. Às vezes não precisa bater, não precisa gritar. Eu sou meio sem paciência. Vocês me conhecem. Mas existem formas de colocar regras. Não vai, pronto e acabou. Não vai, não vai. Não vai comer todos os Danones. Ah, eu quero, eu choro. Não, pode chorar aí. Boca de couro, né? Minha esposa fala que boca é de couro. Então, usemos desse momento para a gente exercitar tudo isso que tá em falta, né? Olha o tanto que o coronavírus está ajudando a humanidade. Quando que a gente teve esse tempo de agora saber, né, na pele aí o que passam os nossos professores, né? E não tenhamos dúvida que o futuro do nosso país, do mundo, está nas nossas casas. Criança não nasce política, criança não nasce assassina, criança não nasce corrupta, criança não nasce ladrão, estuprador. Então tudo isso sai de dentro das nossas casas. O político ladrão, o político desonesto, o assassino mamou no peito, teve colinho, teve beijinho. Então, olha aí a importância da gente estar deixando eles serem criados pelo iPad, pelo celular. Então, façamos agora a nossa parte para não chorar no futuro depois. Porque Kardec falou disso aqui também, da importância do lar. Qual o meio de destruir o egoísmo, né? A gente falou ontem sobre o egoísmo e ele fala que o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material, né? Isso aqui não tem nada a ver com dinheiro, tá? Vida moral e vida material são duas coisas diferentes. E aí essa pergunta é uma questão grande, e aqui tem outro detalhe que chama muita atenção. Contudo, ela só se obterá, né, essa predominância da vida moral, se o mal for cortado pela raiz, isto é, pela educação. E aí ele faz uma colocação maravilhosa. Mas não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela educação que tende a fazer homens de bem,
homens morais, né? E aqui Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 110, ele responde pra gente: qual a melhor escola de preparação para as almas reencarnadas na Terra? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento, do amor e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, as escolas, as universidades, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode criar o homem. Então, meus amigos, olha aí a importância dessa função de pais, né? Nesse momento onde tem muita gente aí se aproximando de espiritualidade, pessoas me perguntando onde eu me agarro, né? Cadê aquele negócio que tem no Fusca, né? Cadê? Onde é que tá nesse momento de angústia, de ansiedade, de desespero? Onde é que tá Deus? Deus está aí dentro do seu coração, onde ele sempre esteve. Você que nunca chamou ele, nunca quis conversa com ele, nunca quis bater um papo com ele. Jesus está aí do seu lado, né? Existe até uma passagem que uns falam que é de São Francisco, mas não tem nada que prova que é de São Francisco. Que uma pessoa diz que procurei Deus e não encontrei. Me procurei e não encontrei. Procurei o próximo e encontrei os três. Então Deus está em você, Deus está na ajuda quando você estende a ajuda ao próximo, nesse momento agora em que muitas pessoas precisarão, né? Falamos disso ontem. Então Deus está aí do seu lado, conversa com Ele, começa a fazer orações, apresenta Jesus, o Evangelho para os seus filhos, começa a falar de Deus, começa a fazer coisas melhores, mais dignificantes dentro da sua casa, em vez de ficar fazendo só churrasco e bebendo. Então, note que seu lar vai começar a melhorar, porque o mundo vai ser um mundo melhor, né? Porque muitas pessoas agora, eu quero aceitar Jesus, as igrejas sendo procuradas, os evangélicos, os católicos, e a gente tem que tirar essa ideia boba da cabeça de que aceitar Jesus é ir lá enfiar a cabeça dentro de uma banheira fria, que você pode pegar até pneumonia e depois desenvolver um coronavírus, né? Não tem nada. Aceitar Jesus, no Espiritismo a gente também tem o aceitar Jesus, que é a transformação moral, é a fé com obras. Então olha que maravilha disso, né? Mas onde é que tá as lições de Jesus? Como é que eu faço? Tá no Evangelho, tá tudo lá no Evangelho. Todos os ensinamentos de Jesus estão no Evangelho. Então aceitar Jesus, né? É isso. Você fazer a sua transformação da sua família. Isso é aceitar Jesus, tá? Então, para aquelas pessoas que ainda são reféns de dinheiro, de festas, eu já fui em cada festa de criança que eu fico, meu Deus, estão estragando essas crianças, né? A gente até fez algumas festinhas para as nossas crianças, mas tudo muito simples. Na maioria das vezes a gente trocava, né? Pedia os amigos, né? Os pais das outras crianças que não levassem presentes. Eu ou minha esposa compramos um presente, ou a avó, e as outras pessoas trazem donativos, doações, leite aqui para o abrigo dos idosos, fraldas para os idosos, materiais de higiene para os hospitais do câncer, ração para cachorro, para essas ONGs aí que cuidam com a coisa mais linda do mundo, aí o João, meu amigo de São Luís de Montes Belos, né? Então começa a fazer isso é novo mundo, isso é evangelho, começa a transformar a sua vida. Você não precisa deixar de fazer sua festinha, é só você não fazer uma festa de 300 mil reais e pôr sua filha para ser carregada por um escravo, igual se ela fosse um faraó. Não faça isso. Não faça isso, troque os presentes por doações, e aí o filho que está indo no aniversário também aprende, né? Vamos ali no supermercado comprar um leite, porque isso aqui vai ser doado para uma família carente, uma cesta básica. No seu aniversário, quer fazer um churrasquinho? Peça cestas básicas. A nossa evolução não vai se dar do dia para a noite, então a importância da gente transformando as nossas atitudes, sem ser assim algo muito radical, porque só um espírito muito evoluído pode conseguir uma transformação muito radical, como foi São Francisco, né? Como foi Madre Teresa de Calcutá e tantos outros aí, Divaldo Franco, hoje em dia, Chico Xavier, né? Coisa mais linda essa última encarnação de Chico Xavier. Então, estamos aqui próximo dos 30 minutos, né?
Eu acho que eu falei aqui a maioria das coisas que eu tinha para falar, né? E aí vamos tentar voltar amanhã, né? Eu tô sendo bombardeado de ideias aí durante o dia. Eu acho que a espiritualidade tá levando muito a sério essa conversa nossa aqui. Agradeço a vocês aí pela atenção. Compartilhem aí com os amigos, com quem quiser, né? A intenção é chegar nas pessoas mais próximas. Não tem nenhuma pessoa aqui inteligente, melhor do que vocês falando. Muito pelo contrário, vocês me conhecem. Estou aqui como pai, como esposo, como filho, tentando vencer um degrau de cada vez, igualzinho a vocês, tá? Então me desculpem aí se ficou muito longo. Como eu disse, a intenção não é fazer coisa muito curta, muito superficial. E não dava para falar de um assunto tão importante que a gente pode aproveitar agora, abrir um pouquinho do olho em 10, 5 minutos. Então me perdoem aí. Mais um beijo no coração de todos. Continuamos em prece, continuamos confiando. Para de ficar olhando aí notícia ruim. Muda sua vibração, muda sua cabeça, vai fazer coisa boa. Não é hora de você ficar vendo filme de guerra, filme de Sexta-feira 13 também não, pelo amor de Deus, viu? É hora de você ficar vendo coisa boa. Vai ver os filmes de Jesus, de Maria Madalena, de Paulo Apóstolo, tem muita coisa boa, né? Como Paulo mesmo disse, lá na carta aos Coríntios, tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então é o momento da gente usar disso, né? Lembrar dessa mensagem de Paulo, de que eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser nesse momento, mas nem tudo me convém. Então, fiquem todos em paz, que Jesus continue habitando o seu coração, a sua casa, a sua família, e estamos todos juntos e vamos passar por isso. Até amanhã.